E a gente volta agora a falar sobre a ata do Copom, que saiu mais cedo e a gente já deu aqui, né, a leitura ao vivo com vocês que estão nos assistindo. A gente vai repercutir um pouco mais sobre o documento. Para isso, a gente conversa agora com Elisa Machado, economista-chefe da CAT Investimentos, que já está aqui comigo. Elisa, minha querida, bom dia, bem-vinda aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. Eu quero começar querendo te ouvir sobre algo que me chamou bastante atenção. Houve uma redução no tamanho dessa ata, né? A gente foi agora para 19 parágrafos, anterior tinha 25 parágrafos ali, se não me engano, e a discussão especificamente sobre a condução de juros, eu até anotei aqui, caiu de 9 para 4 parágrafos. Qual o recado que isso passa nesse momento, Elisa? Essa concisão, ela reduz nesse momento o risco ou retira do mercado informações importantes sobre essa questão da condução de juros do país? Bom, Débora, eu acho que a gente tem esse fato, né, essa redução, ela tem algumas mensagens, né? A gente não pode esquecer que na reunião anterior, né, a gente teve uma redução de juros que veio acompanhada de um parágrafo falando sobre o trimestre seguinte ao horizonte relevante, ou seja, foi uma ata muito grande, com uma inovação e uma explicação, né, uma justificativa diferente do que a gente via nas outras, normalmente, né, nas atas do Copom, e o Banco Central sofreu algumas críticas por conta disso. Então, acho que esse é um primeiro ponto, que é digamos assim, uma adequação ou um retorno, né, ao que se fazia normalmente. Além disso, eu acho que a gente tem observado, né, e aí não é só no Banco Central brasileiro, a gente pode falar também do Banco Central americano, que tem, né, um novo presidente, o Walsh, uma tendência de uma menor fornecimento de guidance para as reuniões seguintes, né? A gente vem de um período em que se fazia, né, se aprendeu a fazer política monetária ao estilo do Bernanke, ao estilo do sistema de metas de inflação, em que esse guidance, né, essa coordenação das expectativas por parte do mercado sempre foi muito importante e feita de forma muito cuidadosa e com muita atenção pelas autoridades monetárias. O que a gente tem visto, né, eu acho que até frente a essa incerteza toda em relação à inflação, né, que no pós-pandemia voltou, né, a ser um problema macroeconômico mundial, a gente tem uma reversão dessa tendência, né, com os bancos centrais procurando dar menos guidance. Então, assim, isso não é um fenômeno que está acontecendo só no Brasil, né, que houve uma redução, né, da ata e do comunicado também, né, se a gente lembrar, na reunião da última quarta-feira, o comunicado também foi bastante sucinto, mas mesmo nos Estados Unidos, a gente observa essa nova tendência entre os bancos centrais para enfrentar esse momento, né, de inflação elevada e de resiliência, né? Elisa, eles mencionam também aqui que a atividade agora desacelera de forma disseminada, embora ainda seja considerada resiliente. O Copom descreve nesse ponto um pouso suave na tua visão ou ainda prepara terreno para de repente reconhecer um hiato mais negativo? Eu acho que o Copom ele está refletindo um momento, né, nesses parágrafos em que os dados de atividade econômica não estão todos no mesmo sentido, né? A gente vem de um período que os dados vinham surpreendendo positivamente, né, para cima. Isso aconteceu durante meses, apesar, né, da elevação da taxa de juros e do aumento, né, da restrição da política monetária. E agora o que a gente tem visto são dados que estão mistos, né? É bem verdade que no último mês a maioria dos dados surpreendeu para baixo, né? Ou seja, uma fraqueza acima, né, do que os agentes esperavam, mas a gente tem um dado que continua apresentando bastante resiliência, que é o dado de mercado de trabalho, né? A gente, tanto quando a gente mede, né, pela taxa de desemprego divulgada pelo IBGE, quanto pelos dados do CAGED, a gente identifica uma desaceleração, mas ainda uma desaceleração aquém do que seria natural nessa parte do ciclo, né? Então, eu acho que quando o Banco Central faz essa identificação, né, faz essa qualificação da atividade econômica, eu acho que ele reconhece, né, o fato de alguns desses dados já estarem mais fracos, né, ou seja, estarem já mostrando os efeitos da restrição de política monetária, enquanto outros, né, e aí particularmente o mercado de trabalho,
que é um dado muito relevante, principalmente porque ele se comunica diretamente com os núcleos de inflação, notadamente, né, o núcleo de inflação de produtos intensivos em trabalho, ainda continua resiliente, né, uma taxa de desemprego muito próxima ao mínimo, e pelos dados do CAGED, a gente ainda está gerando positivamente vagas, até mesmo em termos dessaisonalizados, apesar de toda a restrição. Agora, Elisa, a projeção para 2027, né, de inflação piorou para 3,8%, enquanto, né, no novo horizonte relevante, agora já presente, oficialmente, a gente tem uma inflação projetada em 3,2%, que ainda fica acima da meta especificamente de inflação. Você vê espaço, conforto para o Banco Central cortar antes de enxergar realmente a inflação efetivamente na meta? Débora, a gente tem, né, eu acho que uma atuação do Banco Central hoje, né, que é uma atuação que traz uma questão que é uma qualificação de balanço de risco com assimetria altista e uma projeção de inflação no horizonte relevante acima da meta em todo o período, né? E mesmo assim houve um corte de 0,25 ponto percentual na taxa. Daí eu acho que veio essa preocupação, né, do Banco Central, que isso sim foi uma frase nova, né, na ata, que na verdade ele está fazendo uma calibração do nível de restrição, ou seja, mostrando que ele pretende ainda deixar a taxa restritiva por um longo período, né? Que essa simetria altista do balanço de risco, junto com essa projeção acima da meta no horizonte relevante, faz com que o Banco Central tenha a necessidade de deixar essa taxa ainda restritiva por um tempo considerável. O que eu acho que hoje, né, é uma variável muito importante, né, e que todo mundo está olhando, que tem tido uma volatilidade enorme, é o preço de energia, particularmente o petróleo, que tem flutuado muito, né? Se a gente pegar nas últimas 8 semanas, a gente teve petróleo próximo a $100, a gente teve petróleo abaixo de $70, e a gente sabe que esse é um preço que tem um poder de influenciar muito a inflação, seja, né, em efeitos primários, via, né, preço de combustíveis ou de produtos que têm um percentual muito grande, né, de peso do transporte na sua formação de preço, seja mesmo por efeitos secundários, dado que a gente ainda tem um mercado de trabalho elevado. Então, eu acho que isso justifica a cautela do Banco Central. Se o Banco Central vai cair mais 0,25 ou não, eu acho que isso aí vai ser tanto pelo mercado quanto pelo Banco Central analisado dia a dia, né? A questão é que hoje a gente tem um cenário que realmente exige muita cautela, dado que a gente tem uma economia ainda, né, com um mercado de trabalho bastante aquecido, bastante resiliente, com taxas de juros próximas ao mínimo e um risco inflacionário muito grande por conta de choques geopolíticos, choques de oferta num preço importantíssimo para a economia, que é o preço do petróleo. Só para a gente fechar aqui o nosso papo, Elisa, sobre a questão fiscal, né? Existia na ata anterior uma referência à questão da isenção do imposto de renda, que dessa vez isso foi substituído com uma menção um pouco mais ampla de estímulos à demanda. É um alerta fiscal mais abrangente na tua visão? Isso pode, de repente, limitar a possibilidade de mais cortes esse ano? Débora, quando a gente fala, né, de inflação no Brasil, a gente sempre tem isso é histórico, né, sempre esse cabo de guerra entre a política monetária e a política fiscal, né? Enquanto a política monetária toma um viés contracionista com o objetivo de segurar a inflação, a gente tem uma política monetária expansionista e isso já acontece há muitos anos, não é uma particularidade só desse ciclo, né? Então, muitas vezes as pessoas perguntam por que, né, a taxa de juros no Brasil é tão alta, porque historicamente ela faz papel dobrado, né? Ela faz o papel da política monetária e da política fiscal, porque ela precisa compensar esse expansionismo. Eu acho que existe, né, um consenso que a gente está num regime fiscal, né, e muito próximo, né, de uma situação bastante complicada nesse sentido. É claro que a gente está, né, numa virada aí eleitoral, que a gente pode ter, né, mudanças ou não, né, nessa esfera, e daí eu acho que vem essa cautela do Banco Central. Mas sim, eu acho que ele pretendeu
mostrar isso, né, ou escrever isso de uma forma mais ampla, até porque, né, os efeitos também, especificamente dessa medida, eles vão se dissipando, né, e vão sendo substituídos por outros efeitos, mas não deixa de ser um ponto de atenção e, digamos assim, chamar mesmo atenção, né, o Banco Central, olha, a gente precisa olhar para isso com um pouco mais de atenção, senão o meu trabalho aqui, eu, autoridade monetária, fico sobrecarregada, né? Elisa Machado, economista-chefe aqui da CAT Investimentos. Minha querida, muito obrigada pelo seu tempo, excelentes análises. Boa semana para você, até uma próxima. Débora, eu que agradeço em nome da CAT o convite, a oportunidade de participar desse Morning Call. Obrigada a você, Obrigada. minha querida.